está no direito dele de oferecer uma fortuna ao Flamengo por um jogador da qualidade do Pedro, que somaria muito ao elenco do Palmeiras, e aí você vai dizer se seria titular absoluto ou não, Júlio. E o Flamengo está no direito de não querer abrir negociação, de fazer uma contraproposta milionária, porque, afinal de contas, para você reforçar, abrir mão de um grande jogador e reforçar o seu rival, um dos seus principais rivais na busca por títulos, essa troca tem que custar bem caro, né, Júlio? É bem interessante essa história. E essa história, eu acho que não está perto do fim ainda não, Tomás. Acho que ela ainda vai rodar por mais um tempo. Bom, alguns pontos interessantes, né? Segundo informação do Bruno Andrade, que fica lá em Portugal, mas é muito conectado com o mercado da bola, escreve para o UOL. Os jogadores oferecidos aí seriam o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. Não são dois titulares do Palmeiras, mas são dois jogadores de futuro. E quando a gente fala em futuro, também que podem olhando render. Mas olha que interessante. Por essa ótica. São dois desses jogadores que a gente tem comentado e que o próprio Abel comenta nas entrelinhas, sem citar nomes e tal, que são esses jovens teoricamente deslumbrados. Né? A turma assim que o Palmeiras, digamos assim, não confia. Né? O Palmeiras confia no Danilo. O Palmeiras confia no Wesley. O Palmeiras desconfia do Patrick de Paula. O Palmeiras desconfia do Gabriel Menino. São jogadores de potencial, mas que talvez no extracampo não tenham gerado a suficiente confiança por parte, pelo menos, do Abel Ferreira. Né? E aí o Palmeiras tenta empurrar esses caras. Lembrando que os dois não foram para o Mundial. Não foram cortados do Mundial. Isso. Exatamente. Agora, claro, amanhã o Abel Ferreira pode ir embora do Palmeiras por qualquer motivo. Ontem ele falou em segurança aqui no Brasil e tal. Assume outro técnico que tem outro approach com esses jovens talentos e esses caras explodem, por exemplo. Né? Tudo bem, mas esses são os nomes. O Flamengo, hoje o Flamengo tem muito jornalista assim, meio assumindo mesmo a postura, defendendo as cores do Flamengo, quase porta-vozes assim, de uma opinião generalizada, digamos assim, da torcida, da mídia que gosta do Flamengo. E quando o tema é Palmeiras buscando Pedro, tá todo mundo bem nervoso, né, com esse tema. A gente nota que tem um tom a mais ali. O Palmeiras não vai vender, o Flamengo não vai vender, o Flamengo não é obrigado a vender, o Pedro não é... Por que o Flamengo faz uma contraproposta para o Palmeiras? Cara, se eu não quero vender, eu não faço contraproposta. Se você chegar aqui e perguntar assim, ô Júlio, você vende a tua casa por X? Eu vou te falar, não, Tomás, a minha casa é a única que eu tenho, eu adoro, gosto muito e não quero vender. Eu não vou falar para você assim, ô Tomás, não, eu não quero vender, mas olha, se você me oferecer um pouquinho mais, talvez, né? Quem não quer vender não faz contraproposta. Então, se essa notícia que o Flamengo teria feito uma contraproposta, pedindo outros jogadores ou pedindo mais dinheiro, é real, então tem negócio para sair aí. Se tem contraproposta, tem negócio para sair. A chave dessa história toda, a chave é o que quer o Pedro. E aí o flamenguismo está falando isso de forma muito dura. O que importa? O que quer o Pedro? O Pedro tem uma cláusula de 100 milhões de euros. E quem quiser vai lá e paga. Se ele quiser, ele vai lá e paga e sai, e não sei o quê. Não é assim que funciona o futebol. Nunca foi assim que funcionou o futebol. Nunca foi assim. A gente sabe que, no fim das contas, o jogador de peso, de nome, né, de talento, etc. e tal, esse cara, desde o fim da lei do passe e tal, esse cara, ele é controlador do destino dele. Por quê? Porque clube nenhum quer ficar com um jogador, ou pode até querer, mas os clubes sabem do risco que é ficar com um jogador caro e insatisfeito. Qual é o perfil do jogador? Lembra do Felipe Coutinho no Liverpool? É jogador caro, insatisfeito, que vai arrumar dor nas costas para não jogar? Problema. É jogador caro, insatisfeito, que vai ser profissional e vai jogar? Que, aliás, é o que o Pedro demonstrou desde aquele episódio das Olimpíadas,
quando ele queria ir para a Olimpíada, ele queria ser medalha de ouro, o Flamengo não deixou, o Pedro não foi, ficou pé da vida, o Matheus Cunha foi brilhante na Olimpíada e hoje ele faz parte da seleção do Tite. E o Pedro não faz. Então, obviamente, foi um episódio que desagradou o Pedro. Mas ele foi profissional, jogou, defendeu as cores do Flamengo, tudo bem no segundo semestre do ano passado. Agora, que tipo de perfil tem o Pedro? É o perfil, o cara que vai ficar insatisfeito e é uma boa não ter? É o cara que vai ficar insatisfeito, mas paciência vai engolir e vai jogar? Ou é o cara que talvez nem esteja insatisfeito, que talvez esteja de boa, vou ficar aqui no Flamengo, tá tudo tranquilo. A gente não sabe, o Pedro não dá uma entrevista faz 5 meses, a gente não sabe. A gente não sabe o que está se passando na cabeça do Pedro. Para mim, essa é a chave de negócio sair ou não. E só para concluir, já me alonguei bastante, esportivamente falando, eu acho que o Pedro não faz tanta falta para o Flamengo, porque ele não é titular. Quem joga é o Gabigol, pode até jogar junto e tal, o Paulo Souza está tentando, mas nunca rolou. Técnicos diferentes não fizeram muita questão de escalar. Outros não tentaram, mas nunca aconteceu. Sim. Né? No Palmeiras, mas assim, acho que se pudesse escolher um jogador do mundo, dentro da realidade, óbvio, né? Se pudesse escolher um jogador do mundo, você escolhe o Lewandowski, mas assim, sim, dentro da realidade ali, do que precisa, a peça que falta para esse time do Palmeiras voar é um jogador como o Pedro. É um camisa 9 como o Pedro. Preparador de jogadas, inteligente, faz gol, tem muito gol, tem muito recurso técnico, é o jogador que o Palmeiras está procurando. Então é óbvio que é isso o que aflige o Flamengo. Porque você fala, pô, eu já estou perdendo do Palmeiras, né? O Flamengo já perdeu a última Libertadores para o Palmeiras, sim, perdeu o último Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, né? O Flamengo perdeu a penúltima Libertadores para o Palmeiras, ainda que não tenha sido um confronto direto. Aí você entrega a peça que os caras precisam. É complicado, por isso que o Flamengo não quer vender. Mas quem não quer, não faz contraproposta.